O critério de espontaneidade para reações baseado na variação de energia livre padrão é bastante limitado quando pensamos em suas aplicações para estudo de processos metalúrgicos. Desta forma, torna-se necessário ampliarmos esse conceito, permitindo retirar produtos e reagentes dos respectivos estados padrão, de forma a ter um critério mais geral que possa ser aplicado em situações práticas de engenharia metalúrgica. Iniciaremos essa tarefa retirando inicialmente os gases do estado padrão. Para fazer isso, vamos utilizar uma relação básica da fisicoquímica que fornece a variação de energia livre infinitesimal em função das variações de pressão e de temperatura, expressas pelo volume vezes o diferencial de pressão menos S dt. Para aqueles que já estão há algum tempo sem revisar esses conceitos, recomendo tanto o livro do Castellan quanto do Atkins de Fisicoquímica, onde será possível fazer uma revisão dessas relações básicas. Considerando uma situação de temperatura constante, nós podemos dizer que a variação de energia livre associada a uma variação de pressão pode ser equacionada em função de dG, que é a variação infinitesimal de energia livre, produto do volume vezes a variação infinitesimal de pressão. Essa expressão vai ser fundamental para que possamos flexibilizar o critério de espontaneidade em função de variação de energia livre para equilíbrios que envolvam gases. Para tal, vamos imaginar as situações que são apresentadas de forma esquemática nesta figura. Na caixa da esquerda, nós temos um gás qualquer com uma pressão parcial de 1 atmosfera, a uma dada temperatura T. Como o gás se encontra a uma pressão parcial de 1 atmosfera, nós podemos afirmar que ele está no estado padrão e, consequentemente, a sua energia livre é a energia livre padrão, que será designada aqui como G0. Na caixa da direita, nós temos o mesmo gás, a mesma temperatura, mas agora este gás está a uma outra pressão qualquer e, neste caso, a sua energia livre é uma energia livre qualquer que vai ser designada pela letra G. O ponto vai ser utilizar a relação do slide anterior para determinarmos qual foi a variação de energia livre da passagem do gás do estado padrão para um estado qualquer a uma pressão diferente da pressão de 1 atmosfera. O cálculo dessa variação de energia livre para a passagem de um estado a outro pode ser obtido através dessa equação. Variação de energia livre vai ser integrada desde a pressão do estado padrão até uma pressão qualquer, então de G0 a G, a pressão variando de 1 atmosfera até uma pressão P qualquer e a integral de VdP. Para proceder a essa integração, nós temos que assumir alguma dependência do volume com a pressão. Em situações práticas na metalurgia, os gases usualmente se comportam idealmente e podemos usar a relação de V com P utilizando a equação do gás ideal, que é o produto de pressão vezes volume igual ao número de mols constante dos gases vezes a temperatura. Isolando, então, na equação do gás ideal o volume, nós podemos colocar aqui que o volume equivale a N vezes R vezes T sobre P, e aí procedemos às integrais do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, a integral de dG é G, avaliado os limites superior e inferior, da G, que é a energia livre a uma pressão qualquer, menos o G0, que é a energia livre para a pressão no estado padrão, que é de 1 atmosfera. N e R e T são constantes, então eles passam para fora da integral. Temos que integrar, então, a razão de dP sobre P, que equivale ao logaritmo noperiano da pressão, avaliado no limite superior e inferior. Usando conceitos da matemática, nós podemos dizer que essa variação de energia livre corresponde a nRT, ln da pressão, dividido por 1, lembrando que, nesse caso, as duas pressões têm que ser as pressões absolutas e expressas em atmosferas, de tal forma que esse quociente aqui seja um número adimensional. Então, repetindo, pressão absoluta e expressas em atmosfera, de tal forma que esse colchete ou esse parêntese seja sempre um número adimensional. Dividindo os dois lados da equação anterior pelo número de mols do gás, nós temos G sobre N menos G0 sobre N, e do lado direito, RT ln de P. Esse termo que está representado aqui, G sobre N ou G0 sobre N, é definido como potencial químico,
que é a energia livre por mol. Então, neste caso, nós podemos afirmar que o potencial químico do gás num estado qualquer é igual ao potencial químico do gás no estado padrão, que é o μ0, mais RT ln de P. Lembrando que aqui nesse caso, nós estamos, para o caso do potencial químico, falando em energia livre por mol. Quando o gás não se comporta idealmente, nós podemos utilizar essa outra expressão para o potencial químico, onde a pressão foi substituída pela fugacidade do gás. Essa fugacidade ela pode ser determinada utilizando uma outra equação de estado para gases, neste caso para gases reais, por exemplo, a equação de Van der Waals. Em situações usuais na metalurgia, isso não é necessário, uma vez que normalmente trabalhamos em condições em que a equação do gás ideal é válida. Em particular, na siderurgia, nós normalmente trabalhamos com temperaturas extremamente altas e em pressões de moderadas a baixas, normalmente na faixa de 5 atmosferas, até situações onde temos tratamento do ar sob vácuo, com pressões inferiores a 0,5 milímetros de mercúrio. Então, a equação que foi vista anteriormente para o potencial químico pode ser utilizada empregando a pressão do gás expressa em atmosferas. Com o desenvolvimento que foi feito nos slides anteriores, nós podemos determinar uma equação geral para a variação de energia livre para uma reação, por enquanto, que envolvam apenas gases, mas que agora nós possamos considerar os gases fora dos seus respectivos estados padrão. Então, neste caso, temos uma reação genérica envolvendo os componentes A, B, C e D, com os respectivos coeficientes estequiométricos A, B, C e D minúsculos. A variação de energia livre para essa reação é a energia livre dos produtos menos a dos reagentes. E sabemos que, como o potencial químico é energia livre por mol, nós podemos escrever que a variação de energia livre para essa reação é a energia livre dos produtos, no caso do C, é o coeficiente estequiométrico C minúsculo multiplicado pelo potencial químico do C, que é a sua energia livre por mol, e a mesma coisa para os demais componentes da reação, produtos menos reagentes. Substituindo em cada definição de potencial químico a expressão que foi derivada anteriormente, onde temos o potencial químico no estado padrão, mais RT ln da pressão parcial do gás, lembrando que na realidade é a pressão dividido por 1 atmosfera. Esses termos todos aqui têm um 1 dividindo, né, que foi omitido aqui, mas é importante salientar que em todos os casos a pressão que vai ser introduzida aqui deve ser a pressão absoluta expressa em atmosferas. Então, a equação para a variação de energia livre para essa reação, com a possibilidade dos gases estarem fora do estado padrão, fica expressa dessa maneira. Usando conceitos básicos de cálculo, nós podemos agrupar aqueles termos todos que estavam com logaritmo e reescrevê-lo nessa forma. Ficará RT ln da razão das pressões parciais dos produtos elevadas aos seus coeficientes estequiométricos dividido pelas pressões parciais dos reagentes multiplicadas e cada uma delas elevadas ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Essa combinação de termos aqui, que são as energias, são os potenciais químicos dos produtos menos o dos reagentes multiplicados pelos seus respectivos coeficientes, isso aqui é nada mais do que a variação de energia livre padrão. Então, podemos dizer que a variação de energia livre é igual à variação de energia livre padrão, mais um termo de correção, RT-LN, e esse colchete, o que temos nele é o produto das pressões parciais dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto das pressões parciais dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. É interessante observar que se todos os gases estiverem no estado padrão, todas as pressões serão unitárias, logaritmo de 1 é 0, a variação de energia livre vai se igualar à variação de energia livre padrão. Vamos agora aplicar a equação que foi derivada anteriormente para determinar se essa reação do CH4 combinando com o CO2, formando 2CO e 2H2, se ela vai ser espontânea numa temperatura de 1100 Kelvin e a composição inicial dos gases, porcentagens e volume equivalentes a 45% de CH4, 45% de CO2, 5% de CO e 5% de H2,
e uma pressão total de 2 atmosferas. É interessante informar que essa reação é utilizada em reatores de redução direta, nos reformadores desses processos, para gerar um gás redutor a partir do gás natural. No caso do processo Midrex, por exemplo, o reformador emprega tanto CO2 quanto H2O para fazer a reforma do gás natural, aqui representado pelo CH4. Aplicando a relação anterior, nós podemos dizer que o ΔG0 para essa reação, o ΔG para essa reação vai ser o ΔG0 somado com essa parcela RTLN, produto P de CO, coeficiente estequiométrico 2, vezes a pressão do H2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que também é 2, dividido pelo produto das pressões parciais do CH4 e do CO2. O primeiro passo nesse exemplo é determinar a variação de energia livre padrão para aquela reação. Ela não se encontra já montada nos dados termodinâmicos, temos que determiná-la a partir da combinação de 3 reações, conforme especificado aqui. Recomendo que vocês verifiquem essas equações nos dados termodinâmicos. A sequência das reações é irrelevante, mas a ordem como escrevemos, o que vai ser produto e reagente é importante, porque a hora que somarmos essas reações, elas vão ter que gerar a equação final que estamos nos interessados. Então, aqui constatamos que, nesse caso, nós temos 2 carbonos nos produtos, que vão ser cancelados com esses 2 carbonos do reagente. Oxigênio, 1 mol aqui no produto, 1 mol no reagente, vai ser cancelado. Resultado, nós teremos CH4 mais CO2, formando 2H2 e 2CO. O ΔG0 é obtido somando algebricamente as parcelas dos termos independentes com os termos lineares. Lembrando mais uma vez que quando se inverte a reação, ambos os termos do ΔG0, o sinal deles deve ser invertido também. Então, para essa reação, nós temos uma variação de energia livre padrão equivalente a 60.683 menos 66,99. Como os reagentes e produtos estão fora do estado padrão, nós temos que trabalhar com o critério de espontaneidade estabelecido em função da variação de energia livre, que vai ser a soma da variação de energia livre padrão, determinada anteriormente, mas essa contribuição associada à saída dos gases do estado padrão, RTLN, do quociente das pressões dos produtos, ou do produto das pressões dos produtos, com seus coeficientes estequiométricos, pelo produto das pressões dos reagentes. Calculando as pressões parciais de cada um dos gases, utilizando as suas porcentagens em volume, que divididas por 100 nos geram as respectivas frações molares, e multiplicando todas pela pressão total, nós temos as pressões dos 4 gases, nenhum deles no estado padrão. Substituindo essas pressões no quociente, nós obtemos finalmente a variação de energia livre, equivalente a aproximadamente menos 33 quilocalorias, o que significa dizer que nessas condições de temperatura e com essas análises químicas dos gases, essa reação vai ser espontânea no sentido indicado. Um outro ponto importante, já que a reação é espontânea, é saber até que ponto essa reação vai ocorrer. Uma vez que ela sendo espontânea, ela vai ocorrer e, consequentemente, as pressões parciais desses gases vão se alterar e a reação vai gradativamente se aproximando do equilíbrio, onde a variação de energia livre padrão, não a energia livre padrão, mas a variação de energia livre vai se igualar a zero.